Boa noite e bem-vindos a mais um Tostões e Milhões. Em outubro de 60, um dos mais conhecidos poemas angolanos começava assim: às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milheirais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo, havemos de voltar. Hoje, 18 anos após a independência, Angola não enfrenta apenas uma interminável guerra civil que fez com que mais de 30% da população tenha atingido a linha da pobreza absoluta. Os mecanismos económicos normais estão desarticulados ou não funcionam de todo, a inflação vai aproximar-se dos 1000% este ano e o setor petrolífero ganhou um peso desmesurado na captação de receitas cambiais. Os esquemas em que assenta a economia paralela permitiram um enriquecimento vertiginoso de alguns e agravaram o nível de vida da generalidade da população. Luanda, com mais de 3 milhões de pessoas, é bem o espelho da situação que hoje se vive em Angola. William Toné retrata o dia-a-dia na capital angolana. Angola está a atravessar neste momento a sua pior crise. Estes são os capitães da rua. Vendem tudo. Muitos vieram do interior devido à guerra. As mulheres são autênticas banqueiras do povo. Mesmo sem máquinas, elas sabem tudo. Só tem 5 e 1 de 10, tem que levar 1 milhão de 10. 1 milhão de 5, 5. Ok, 10. Não temos comprador, também que estamos em óbito. Não pode ter só 10. Leva 5. Pode nem ser porque você faz 5. É zanego também. Também nós estamos assim, ninguém nos pagou há bem pouco tempo. Só está corre. É por isso que eu vi aqui, tá vendo? É por isso que eu vi aqui, minha dona. Leva 5, só está dando 1 milhão de 10. 10. O dinheiro está de facto na rua. Todo mundo aqui troca. É mais fácil. As mulheres têm muito dinheiro. Movimentam diariamente milhões e milhões, enquanto os cofres do banco estão vazios. Há uns 3 meses atrás, nós não tínhamos dinheiro no Banco Central. Não tínhamos dinheiro porque a inflação aumentou de tal forma e estamos num processo de quase 40% mês e não havia possibilidade de pagar salários. Salários da função pública, havia reações por parte da polícia e por parte até do organismo da defesa. Estas mulheres, que parecem estar a descansar, todos os dias têm um movimento contínuo de comunicação com toda a rede que invade a cidade. Elas fazem a cotação diária do câmbio e os bancos têm que seguir a reboque as suas cotações. O florescimento do mercado informal mostra que não há uma vontade férrea de se aplicar com as medidas econômicas. Apesar destas desvalorizações, é o mercado paralelo que continua a determinar as regras de jogo. E agora com essa desvalorização, como é que está a vida? A minha vida está péssima, não tem noção como é que eu faço. É por isso que eu estou apanhando esse solo aqui na praça. Se a minha vida estivesse à frente, eu não podia ficar aqui na praça apanhando todo o solo. O Fundo Monetário está preocupado com os valores da inflação. Quer que ela seja controlada pelo Estado. Senão, Angola poderá perder a credibilidade dos credores internacionais. A dívida de Portugal atinge valores bastante elevados, nunca antes atingidos. Isto deve-se ao facto de que realmente acumularam-se vários atrasados esses motivados por problemas que vivemos, sobretudo no ano passado, no finais do ano passado, e estamos com dificuldades de poder renegociar a dívida da mesma forma que renegociamos nos anos passados. Mas há vontade quer política e a vontade técnica de encontrarmos uma solução na discussão e resolvermos o problema da dívida. Mas não bastam apenas vontades para que a dívida pare de crescer. É preciso uma política realista e sem populismos. Cobro cada canção 3 contos. Canta lá uma canção. Olha então, meu amigo me encontrou na minha casa, assentado no banquinho. Quando então assentei pelo banquinho, meti a mão na cabeça. É de facto de meter a mão na cabeça quando o exemplo de Moçambique está tão próximo. Talvez até pelo facto de Moçambique não ter soluções alternativas, teve que muito mais facilmente enveredar para um caminho dessa natureza, em que
ele teve que orientar-se através de programas de ajustamento estrutural, porque, de facto, não tinha outras alternativas. Angola talvez confiou um pouco nas suas alternativas. Nós não temos, neste momento, um programa de ajustamento estrutural, nem um programa de estabilização. Temos dificuldades de renegociar a nossa dívida com o Clube de Paris e temos que contar, muitas das vezes, com os nossos próprios meios. E, face às dificuldades que nós vivemos, é evidente que também surgem maiores dificuldades em encontrarmos recursos financeiros para podermos sair desse processo de crise. Mama we, mama we, mama we. O Roque Santeiro é isto. O Banco Central precisa de dinheiro, tem os cofres vazios. O Roque Santeiro tem os seus cofres cheios. Este é o verdadeiro barômetro da economia angolana. William Toné, ASIC, em Luanda. Portugal tem sido o maior fornecedor do mercado angolano desde 1979, com exceção dos anos de 82 e 84, e detém atualmente uma cota superior a 40%. A maior parte das nossas exportações centram-se em torno dos chamados produtos da saudade, agroalimentares, têxteis e vestuário, e prefazem cerca de 43% do total exportado. Quanto ao investimento português, quase quadriplicou entre 91 e 92 com a perspectiva do fim da guerra, mas este ano conheceu um significativo retrocesso. Para discutir as perspectivas e o interesse do mercado angolano em Portugal, estão hoje connosco o Dr. Jorge Armindo, vice-presidente do Grupo Amorim, que tem investimentos em Angola da ordem dos 5 milhões de dólares, e o Dr. Pereira Dias, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Boa noite aos dois. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Doutor, eu começava por lhe perguntar, para um grupo como o Grupo Amorim, as dificuldades do investimento, de recuperar o investimento que foi feito em Angola têm sido elevadas. Quais são concretamente, o que é que se passa exatamente a esse nível? Portanto, o Grupo Amorim efetivamente optou por ir para Angola numa base duradoura e, portanto, industrial. Fê-lo através da Mabor, do investimento que tinha em Portugal na Mabor, e a Mabor que tinha e tem uma participação importante numa fábrica de pneus em Angola. Mas, portanto, era uma estrutura que já existia? Uma estrutura que já existia, mas que estava desativada, portanto estava parada, e que nós conseguimos, efetivamente, repor e começar a funcionar em moldes, diria, quase normais, durante cerca de 1 ano e meio. Em que período é que foi esse? Portanto, isto em 1989, 1990 mais concretamente, onde chegámos a atingir uma produção de 1000 pneus dia, que se pode considerar uma produção, portanto, bastante boa para as condições. E era escoada totalmente no mercado interno? Sim, completamente. O mercado interno absorve e mais, e importa. Portanto, Angola, mesmo produzindo, a Mabor angolana, produzindo a quantidade de pneus que pode produzir, Angola continua a ter necessidade de importar pneus. Portanto, a nossa opção, como dizia, era uma opção e pensámos que é assim que se tem que entrar, uma opção, portanto, de longo prazo, uma opção duradoura. Infelizmente, o processo não correu, de facto, totalmente como se esperava. E porquê? Quais foram as razões? Bom, várias razões. Em primeiro lugar, porque em Angola, nessa época, vivia-se um período em que as próprias autoridades estavam interessadas em radicar algum investimento português em Angola, mas, ao mesmo tempo, ainda não dispunham de organismos devidamente institucionalizados para o investimento estrangeiro. Portanto, nós começamos a reativar a Mabor angolana ainda antes de existir o próprio Gabinete do Investimento Estrangeiro em Angola. Quer dizer que não havia um quadro legal definido? Exato. Portanto, não havia um quadro, o que dificultou, efetivamente, depois o desenvolvimento das coisas. Outra questão que normalmente se levanta é a capacidade de decisão das autoridades angolanas em tempo útil sobre os pedidos de investimento estrangeiro. Isso também sentiram esse problema? Exato, nós sentimos esse problema, sentimos fundamentalmente o tal problema da não existência de um quadro estável, um quadro legal estável, uma grande, inclusive também uma certa, portanto, mudança dos próprios dirigentes. Portanto, o interlocutor não era o mesmo,
que cada vez que tínhamos que nos deslocar a Angola, praticamente íamos encontrar um novo interlocutor. Julgo que isto também contribuiu para dificultar o processo. Mas fundamentalmente, e eu poria aí o acento tónico, fundamentalmente as dificuldades que se prendem com a situação política e militar em Angola contribuíram para, eu não diria para desanimar relativamente ao investimento, atenção, mas para estarmos um pouco mais realistas e à espera de sinais mais positivos para poder continuar um projeto que é um projeto que não está de maneira nenhuma abandonado, e até posso com alguma satisfação dizer que talvez seja ainda das poucas, se não a única unidade industrial que ainda produz, portanto, está a produzir. Portanto, o Grupo Amorim não está a pensar abandonar a Mabor angolana? Não, não estamos a pensar abandonar. Agora, pensamos que é necessário retomar certos diálogos e estamos, aliás, a fazê-lo. Fizemos, inclusive, a semana passada, uma proposta ao Ministro da Indústria angolano sobre a forma como julgamos que poderá ser útil para Angola e, evidentemente, e para o nosso investimento, o desenvolvimento futuro deste projeto. Dr. Pereira Dias, o problema dos investidores é um pouco diferente do problema dos exportadores nacionais. Portugal continua a ser o primeiro parceiro em termos de exportações para Angola, mas também aí se verificam alguns problemas, nomeadamente de pagamentos e de linhas de crédito que se esgotam entretanto. Claro. Qual é a situação neste momento? Bom, eu só queria fazer uma pequenina correção. A Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola representa todas as relações económicas entre Portugal e Angola, também a dos investidores, também a dos exportadores. Mas os exportadores têm um peso maior. Evidentemente, tem um peso maior, mas o Dr. Jorge Mendy, muito bem, localizou quais são os problemas fundamentais do investimento e, portanto, eu dedicar-me-ei mais ao problema do comércio entre as duas partes das mercadorias, mas não queria deixar de dizer que a Câmara representa o conjunto das empresas portuguesas. Bom, eu julgo que deu os indicadores fundamentais, que é o forte relacionamento que sempre houve e esperamos que venha a continuar a haver no comércio externo entre Portugal e Angola. Angola, de facto, representa para as exportações portuguesas a 6ª posição mundial. Como disse, são 4,5% das exportações portuguesas dirigem-se ao mercado angolano. Dirigiram-se, pelo menos até 92, ao mercado angolano. E, portanto, ouve-se falar das relações económicas entre Portugal e os Estados Unidos, são seguramente importantes, mas eu não queria deixar de dizer que a posição com Angola é superior à dos Estados Unidos. Doutora, vamos agora à parte qualitativa dessa relação. Uma das análises que existe, feita, por exemplo, pelo professor Andes Ferreira, é de que o mercado angolano assegura a sobrevivência de algumas empresas portuguesas que tecnologicamente não teriam possibilidades de sobreviver se orientassem para outros mercados. É assim? É uma tese com que eu compartilho em parte, mas não na totalidade. Ouve-se falar, e é verdade, que a economia portuguesa precisa de se internacionalizar. E há quem diga que o mercado angolano é ótimo para a economia portuguesa, porque aí não se confronta com uma concorrência tão feroz. Eu não comungo desta ideia. Eu comungaria desta ideia se Portugal estivesse a exportar para Angola para combater o mercado angolano. Mas a indústria angolana. E, portanto, nós seríamos mais competitivos que a indústria angolana, mas seríamos, eventualmente, menos competitivos que a indústria europeia. Ora, o que é certo é que a indústria angolana não existe. E quando nós estamos a exportar para Angola, o que acontece é que nos estamos a debater com os outros países todos que exportam para Angola. São as mercadorias portuguesas versus as mercadorias da comunidade e do resto do mundo. Mas aí há uma pequena diferença. E essa é que vale a pena analisar. É porque é sabido que no mundo atual não vale a pena, não chega a produzir bem. É fundamental dominar-se os circuitos de distribuição. E isso é que põe problemas até à economia portuguesa versus a Europa. Nós produzimos alguns produtos bem, temos bons preços, mas depois quem ainda tem as marcas, quem comercializa, são outras empresas que não portuguesas. Elas porque detêm o circuito de comercialização. O circuito de distribuição. Angola, Portugal, as empresas portuguesas não dominam esse circuito? Detêm, é exatamente esse o meu ponto. A nossa vantagem comparativa com Angola é que nós defrontamos-nos com a concorrência internacional, porque é só concorrência internacional que há em Angola. Simplesmente a nossa vantagem comparativa é de termos aí, já, por laços culturais, históricos, sociais, por variedíssimas razões, que não vale a pena agora analisar, mas de termos os circuitos de distribuição e de comercialização. Mas, e quando nós ouvimos
dar empurrões, incentivos às empresas portuguesas, e bem, para que se internacionalizem e que dominem os circuitos de distribuição na Europa, que os criem, eu chamo a atenção de que estes já estão criados. Portanto, não os percamos. Mas há aí um outro ponto que é, o doutor diz que as empresas portuguesas enfrentam a concorrência internacional. Ora, acontece que grande parte do comércio das exportações para Angola são feitas ao abrigo de linhas de crédito que os países de origem das exportações põem à disposição de Angola. Portanto, há de algum modo uma certa, enfim, um certo apoiar das exportações e evitar de algum modo esse choque tão grande da concorrência internacional, porque as linhas de crédito são utilizadas na sua íntegra. Isso seria verdade se as linhas de crédito portuguesas fossem as maiores do mundo, mas não o são. A linha de crédito brasileira é muito maior, a linha espanhola é muito maior e, portanto, nós confrontamos-nos com poderosas empresas exportadoras apoiadas mais fortemente que as nossas pelos seus respectivos países. O problema é aquilo que eu disse. Nós, por razões diversas, dominamos circuitos de distribuição, por razões históricas. Não vale a pena, uma vez que já os dominamos, criarmos agora uma política de contraciclo para os perder, que é para mais tarde termos subsídios para os ir reconquistar. Não vale a pena. Mas agora diga-me outra coisa. Em relação aos produtos que são exportados para Angola, essa expressão que foi utilizada aqui, dos chamados produtos da saudade, que têm a ver, de algum modo, com tradições históricas e culturais, não pode acontecer que numa situação de retoma da economia angolana, em que a produção nacional vai, obviamente, nascer, esses sejam os primeiros produtos a ser atingidos? Não penso que as economias portuguesa e angolana não são concorrentes. São complementares. Aliás, não podia ser de outra maneira, dada a localização de cada um dos países. E, portanto, eu não vejo que esses produtos sofram, digamos, alguma diminuição, alguma poderão sofrer, mas outros nascerão para os substituir, sofram alguma diminuição, como estava a dizer, com, digamos, o relançamento económico de Angola. Julgo que não. Mas até que o relançamento económico de Angola se faça, muitos meses, muitos anos vão passar e, estando como nós estamos agora numa crise, valeria a pena que nesta altura se não retirasse esse apoio aos pequenos exportadores portugueses, como diz, e aos médios e também aos grandes, que representam neste momento milhares de postos de trabalho que vale a pena preservar. Sim, senhor. Vamos então agora para um pequeno intervalo, para um spot publicitário e voltaremos dentro de momentos. Bem-vindos à segunda parte do Tostões e Milhões e à nossa conversa sobre Angola e as potencialidades para os exportadores e investidores nacionais. Dr. Jorge Armindo, os investidores portugueses continuam a acreditar que é possível investir em Angola e na África Austral e vir a ter benefícios potenciais no futuro? Eu julgo que sim. Portanto, eu pessoalmente e o Grupo Amorim estamos convencidos que a África Austral terá um futuro importante a desempenhar relativamente à economia portuguesa. Isto não esquecendo que, até relembrando um pouco, porque estamos em cima desse assunto, da questão da identificação das vantagens competitivas de Portugal. Eu penso que, efetivamente, nós não temos muitas vantagens competitivas relativamente à Europa. A grande vantagem, e também não acredito que se possa estar na Europa, ser um membro da unidade económica, sem reunirmos, de facto, algumas condições de vantagem. E onde Portugal tem muita vantagem é na interligação, na ponte, com os países, especialmente os países de língua portuguesa, que estão localizados na África Austral. Mas, doutor, tirando o caso, por exemplo, do Grupo Amorim, que é um caso mais conhecido, por exemplo, no mercado angolano, o investimento português não é muito significativo. Enfim, há a questão das construções, obras públicas, etc. Mas investimentos na área industrial, não há muitos investimentos significativos conhecidos. Ora bem, porque aí é uma pedra realmente de toque que não se prende apenas com o caso de Angola, mas eu penso que se prende com toda a estratégia de internacionalização da indústria portuguesa. E, efetivamente, eu penso que não se pode conceber a internacionalização sem haver um domínio do próprio mercado interno. Quer dizer, nós primeiro temos que ser bons internamente para depois irmos para o exterior. Não há dúvida nenhuma que o caso concreto de África, por razões históricas e culturais,
é mais simples. Portanto, o que é que está a atrasar esse investimento português no estrangeiro? Realmente uma falta de capacidade de organização das próprias dos países acolhedores, neste caso de Angola, Moçambique, que se prende naturalmente com problemas de ordem interna, como disse há pouco, de ordem político-militar. E também a falta de parceiros nacionais nesses países. Exatamente, falta de parceiros nacionais, porque é óbvio que isso ajuda bastante a implantação. Mas eu diria que é a falta de uma estratégia que tem de ambas as partes, penso também de Portugal, uma falta de estratégia relativamente a essa implantação. Mas não existe neste momento um programa de apoio à internacionalização das empresas portuguesas que curiosamente não abrange estes países. E acha que isso é propositado? É natural que venha a abranger. Não há dúvida nenhuma que a incerteza que se vive relativamente a estes países acaba por, se estes assuntos não forem pensados, não forem debatidos, não forem de facto coordenados, e eu julgo que é isto que se devem ser, tem que haver uma coordenação. Se não houver... Não tem havido essa coordenação? Eu acho que não tem havido. Portanto, isto é uma São esforços individuais dos investidores portugueses. Exatamente. Portanto, se os investidores portugueses, se a maior parte das empresas portuguesas se debate, e como sabe, a indústria debate-se de facto com algumas dificuldades, como outras indústrias, a nível europeu e até a nível mundial. Elas, portanto, estes empresários, estas atitudes individuais, têm menos probabilidade de resultar. As pessoas estão mais viradas para o interior neste momento. Quando se calhar, uma parte da solução é exatamente a transferência tecnológica para estes países. Mas não acha que as autoridades portuguesas estão muito céticas em relação, pelo menos neste momento, em relação aos mercados africanos e acham que se deve apostar noutros mercados, quer do norte da África, quer da América do Sul, por exemplo, em detrimento precisamente das ex-colónias? Quer dizer, eu não sou da opinião de que se esteja a tentar privilegiar alguns mercados em detrimento das ex-colónias. Agora, o que me parece é que também não tem sido feito nada para que se invista prioritariamente nas ex-colónias. Isto talvez porque não se está a ver neste momento qual é o desfecho desta situação política e militar, que realmente, eu, por exemplo, já não vou a Angola há 1 ano e meio, exatamente porque estou a ver se alguma luz nos sem uma clarificação do jogo político, não é? É muito difícil. Agora, que julgo que é errado, perfeitamente errado, não se olhar atentamente para estes mercados e ter a noção de que vai surgir na África Austral um mercado, um agrupamento económico, tal como existe a Unidade Económica Europeia, tal como existe agora a NAFTA, tal como irá existir certamente alguma coisa na Ásia, entre o Japão, a China e todos aqueles países chamados o Rim do Pacífico. Portanto, tal como existe nestes países, nestes continentes, existem associações, tem que existir alguma coisa no sul da África. E a clarificação que certamente vai existir ao nível da África do Sul vai ser importantíssima para o desenvolvimento disto. Nós não podemos perder de vista que a África do Sul tem um nível de desenvolvimento que é, de facto, elevado, e quem conhece sabe que assim é, e que vai ser o centro económico do sul da África. Portanto, eu acho que nós devíamos atender não só Angola e Moçambique, mas também a África do Sul. E ter a noção de que a África do Sul precisa de parceiros portugueses para poder investir em Angola e Moçambique, coisa que eles vão fazer. Portanto, os investidores portugueses deviam ter uma estratégia integrada para esta parte da África. Tendo a noção de que a África não vai ser esquecida, quer dizer, não se vai pôr um risco sobre o continente africano. E o que é verdade é que, neste momento, a África vive momentos dramáticos, portanto, não só ao nível político, mas também ao nível económico. Portanto, isto tem... Mas alguém vai fazer esse trabalho se os portugueses não o fizerem. Portanto, e eu diria que, se calhar, serão exatamente os países asiáticos que vão fazer esse trabalho. E esperemos pelo que se vai passar na África do Sul nos próximos 6 a 8 meses e vamos ver se não vai haver, efetivamente, uma corrida maciça de investidores, quer europeus, quer asiáticos, para o mercado sul-africano, tentando tomar depois posições por essa via em Angola e Moçambique. Dr. Pereira Dias, um dos problemas com que se debatem os países africanos, e em particular Angola, aliás reconhecido pelo Dr. Generoso de Almeida, é precisamente a dívida para com terceiros, que cada vez tem mais dificuldade em cumprir. Qual é neste momento o ponto da situação da dívida de Angola para Portugal e as dificuldades que isso traz para os exportadores nacionais?
Bom, traz neste momento bastantes dificuldades. Agora, as exportações caíram bastante. As exportações caíram ano. por falta de pagamentos de Angola. Agora, há aí que distinguir dois problemas. A dívida em geral dos países africanos aos países europeus e as condições, digamos, estruturais das próprias economias. Conjunturalmente, Angola tem um problema grave, já aqui focado pelo Dr. Jorge, tem uma guerra. E isso não só cria instabilidade, como dissipa meios. Mas não nos podemos esquecer que o problema de Angola não é semelhante ao problema de muitos outros países da África, porque estruturalmente Angola tem condições para pagar, o que não é o caso da maior parte das economias africanas. E, portanto, não podemos perder esta perspectiva de longo prazo. Se a gente perde esta perspectiva, cometemos um grave erro, confundir a conjuntura com a estrutura angolana. Angola tem condições E para quando pagar. tiver condições para pagar, os portugueses continuarão a ter uma posição importante lá. Está Com convencido certeza, disso? estou convencido. Veja, Angola tem tido guerra praticamente desde a sua independência. E, não obstante financiar essa guerra através das exportações de petróleo, todos sabemos que é com esse produto que ela financia a guerra, não obstante foi possível desviar cerca de 450 milhões de dólares desde o início do contrato, do Evergreen contrato que tem do crude com a Petrogal, foi possível desviar 450 milhões de dólares para pagar as exportações portuguesas. Evidentemente que os empresários portugueses entusiasmaram-se, acreditaram que a guerra ia parar e 91, 92, cederam aumentaram todos as os plafons, convencidos de que, parada a guerra, os excedentes petrolíferos eram mais do que suficientes para pagar a dívida. E são-no. Só que a guerra não parou e Angola não conseguiu ultrapassar as metas que estavam fixadas para as entregas de petróleo. Mas entregou, mesmo assim, 450 milhões de dólares, graças ao contrato que foi possível estabelecer entre a Sonangol e a Petrogal. Senador, um outro problema que se põe, quer aos investidores, quer aos exportadores nacionais, é a questão de pagamentos de comissões para obter certos contratos ou fazer certos investimentos. É um facto que isso é a prática normal, eventualmente, em operações mesmo entre países do Ocidente, mas em África parece atingir uma proporção preocupante. Em Angola isso acontece muito significativamente. Eu julgo que acontece como acontece nos outros mercados, nem mais nem menos. Haverá, porventura, mercados onde esse problema seja mais complicado, talvez no mercado das mercadorias mais complicadas de transacionar, ligadas à indústria da guerra, admito, mas é domínio que eu conheço pouco e, portanto, sobre esse mercado não conheço o suficiente, conheço só da leitura dos jornais. Enfim, mas os associados da Câmara nunca se queixaram eventualmente deste tipo de problemas? Não. As principais queixas residem em quê? Para poderem fazer comércio com Angola? As principais queixas residem nos atrasos de pagamento que o Banco Nacional de Angola tem feito por não ter as divisas suficientes, porque está seguramente a desviar para financiar as atividades de guerra e, digamos, um apoio insuficiente do governo português aos exportadores. Não quer dizer que o governo português não esteja a dar apoio, tem as linhas de crédito. Agora, pelas razões todas aqui evocadas, achamos que o governo português devia apostar mais forte no financiamento da vida angolana. E, por isso, recentemente, a Câmara do Comércio fez um exaustivo trabalho em associação com o Instituto Superior de Economia e Gestão, que já fez entrega do exemplar ao Governo, onde, digamos, equaciona este problema até à exaustão, baseado num inquérito que fez aos seus associados. E a Câmara do Comércio tem, neste momento, 700 empresas associadas, empresas portuguesas e angolanas, é um universo enorme. Inquérito esse que demonstra que, de facto, a maior parte dos empresários excederam as linhas de créditos. Excederam porque acreditaram, excederam porque o próprio governo, quer angolano, quer português, incentivaram ao aumento das relações. E está consubstanciado nesse estudo entregue ao governo um conjunto de medidas que nós achamos que o governo deve urgentemente tomar. Muito obrigado, Dr. Pereira Dias, Dr. Jorge Armindo, não temos mais tempo, ficará para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. A semana passada foi um período calmo nos negócios das ações e das moedas. No lado real da economia ainda não há luz no fundo do túnel.
Numa semana bolsista sem grande história, registra-se a reentrada de investidores estrangeiros no mercado de forma seletiva e concentrada no setor financeiro, a partir da passada quinta-feira. O índice BVL está a 4 pontos do seu máximo do ano. A notícia da venda da Central do Pego provocou a corrida ao escudo, valorizando a divisa nacional. O dólar foi mesmo assim mais forte, embalado pelo sim ao acordo NAFTA, ao mesmo tempo que previsões sombrias para a Alemanha enfraqueciam ainda mais o Deutsche Mark. O INE publicou inquérito de conjuntura à indústria transformadora referente ao mês de outubro. A taxa de utilização da capacidade produtiva é de 73%, a mais baixa desde 1987. Mesmo assim, os empresários respondem agora com um pouco mais de confiança quanto ao futuro dos seus negócios. A insuficiência da procura continua a ser, de longe, o maior obstáculo ao desenvolvimento da indústria transformadora em Portugal. O comércio, sempre o comércio. Na América do Norte, na Ásia e Pacífico ou a nível global, estas são semanas decisivas para tecer alianças estratégicas à escala de um planeta. Dirigentes de quase todas as nações industrializadas respiraram de imenso alívio depois do Congresso norte-americano ter aprovado o Tratado do Comércio Livre da América do Norte por 34 votos de diferença. O acordo com o Canadá e o México, conhecido por NAFTA, foi longamente debatido durante a semana, com os oponentes confiantes em que o Congresso o derrotaria. O controverso acordo vai criar a segunda maior área de comércio livre do mundo, logo a seguir à União Europeia. O presidente Clinton mostrou-se radiante com a sua vitória, depois de uma árdua batalha política de bastidores. Clinton saudou o acordo como a vitória das políticas de mercado aberto e comprometeu-se a quebrar as barreiras no comércio internacional. Líderes ocidentais temiam que a derrota do NAFTA tornasse os Estados Unidos incapazes de aprovar o GATT, negociação muito mais complexa, que decorre em Genebra entre 115 países. O acordo do GATT deve estar concluído em meados do próximo mês, embora ainda haja desentendimentos amargos entre o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos à volta dos subsídios agrícolas. Poderá lançar o mundo no caos económico. No entanto, crê-se que a vitória de Clinton com o NAFTA lhe reforçou o poder negocial para chegar a um compromisso com a Europa e o Japão no dossiê agrícola. O chefe do GATT, Peter Sutherland, mostrou-se entusiasmado com o voto do Congresso. Afirmou que a aceitação do NAFTA tinha melhorado consideravelmente o clima negocial das conversações a nível global e que está agora confiante que a conclusão do GATT seja alcançada até ao próximo dia 15 de dezembro. Os preços do petróleo registaram ganhos modestos na sequência da garantia iraniana de que a OPEP iria cortar as suas cotas de produção entre 3% a 5%. Estes cortes registar-se-iam para além dos já decididos no encontro de setembro da organização. A Noruega rejeitou as sugestões de países não membros da OPEP em seguirem este exemplo. Mesmo assim, a Noruega, tal como outros países produtores de petróleo, mostra-se preocupada com a degradação dos preços do crudo. O chanceler alemão Helmut Kohl afirmou ter negociado trocas comerciais com a China no valor de bilhões de dólares durante a sua visita de Estado a Beijing. Kohl recusou ligar os temas comerciais a questões políticas, tais como as de direitos humanos na China. O Reino Unido, a França e os Estados Unidos mantêm difíceis relações comerciais com a China devido precisamente a esses problemas políticos. Singapura reabriu a sua famosa Rua Bugis depois de extensos trabalhos de renovação. A rua era uma atração turística importante devido à sua população de travestis. O governo fechou a área por razões de trânsito, mas a decisão abriu um buraco na indústria turística e a Rua Bugis acabou por ser restaurada pelo preço de 9 milhões de dólares. E com este resumo dos acontecimentos internacionais terminamos por hoje. Para a semana, entre outros assuntos, vamos mostrar como em tempos de inflação há quem continua a ganhar muito dinheiro vendendo tudo ao mesmo preço, baixo por sinal. Em nome de toda a equipe que produziu e realizou este programa, uma boa noite e até para a semana.